Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, eu descobri o porquê alguns canais no YouTube não crescem mais, crescem pouco e outros canais crescem bastante. E isso a gente pode contar desde 2019, 20. Eu descobri isso, e isso envolve o meu canal também. Envolve canais de pessoas não cristãs, canais grandes, que eles fizeram essa observação, eles têm essa reclamação, mas principalmente o meu canal, que eu quero falar dele, né? Na verdade, não fui eu que descobri. Na verdade, quem descobriu isso foi o irmão Jean. O irmão Jean do canal As Duas Casas de Israel. Agora ele está me auxiliando no canal, ele está cuidando aí das capinhas e mais pra frente ele vai passar a editar os vídeos para mim. Agora eu que estou fazendo esse trabalho. Por isso que está bem corrido, eu dei uma parada, uma semana e alguns dias, para eu poder me reorganizar e trazer estudos bons, e agora eu que tenho que editar, não posso deixar o trabalho de edição e dessas coisas tomarem o tempo de estudo, porque eu sempre tenho que trazer novidades no canal. Mas foi bom dar uma paradinha, uma semana, quase duas, porque aí eu tive muitas novidades. Então algumas delas eu vou falar aqui para vocês, mas nesse vídeo aqui eu quero falar o porquê que o meu canal tem tudo para não crescer. Hoje o Jean falou isso para mim e sim, faz sentido. Eu dei alguns contrapontos, né, falando um outro lado da história, mas na verdade, tanto o que ele falou, como o que eu estava vendo, faz sentido. E não tem jeito, irmãos, na verdade nós temos que jogar o jogo do YouTube, não tem jeito. Só que um canal cristão que quer ser realmente luz, ele vai ter que sofrer os danos, não tem jeito. Só que tem que sofrer os danos corretos, né? Tem coisas que são tem coisas ruins que a gente que busca isso, né? Infelizmente, e eu sou experiente nessa parte. Tem coisas que são ruins e eu que busquei. Então, vamos falar primeiro sobre essa parte do canal. Na verdade, o meu canal ele tem tudo para não crescer e realmente ele, ao meu ver, ele estagnou. Ele não cresce mais em inscrito. Visualização, então, quase que parou. E aí, o que nós descobrimos? Primeiro, eu vou falar em ordem para vocês entenderem. O meu canal ele já não tende muito a crescer porque eu denuncio várias doutrinas. Vocês sabem, é característica minha desde o Japão. Desde o Japão eu já combati o calvinismo. E eu era mais ferrenho ainda, só que não tinha tanta sabedoria. Hoje eu consigo explicar com muito mais entendimento, mas claro, teve base em tudo que eu aprendi lá no Japão, há 8, 9 anos atrás. Muitos vídeos eu removi, porque eu já não gostava muito dos efeitos que eu colocava, as imagens. Infelizmente eu me arrependi e removi. Mas desde o Japão eu já faço vídeos contra o calvinismo, contra o adventismo, contra o pré-tribulacionismo. Naquele tempo eu cria na Trindade e hoje eu não acredito mais. Então, irmãos, eu tenho que falar e ensinar o que eu acredito ser bíblico, não é? E então, mas só que de lá para cá você toma muita pancada. Muita gente não tem coragem de falar o que eu falo. E não tem mesmo, vocês podem ver. Tem canais que cresceram bastante e nesses canais tem estudo bíblico. Mas se vocês derem uma olhada no canal, tem estudo ali bom, assim, para iniciante ajuda bastante, não tem muita profundidade. Mas eles evitam conflitos, eles evitam confronto. Não fala contra o calvinismo, não fala contra o adventismo, pré-tribulacionismo quase nem toca no assunto, tenta ensinar só o que é certo, mas sem reprovar o que é errado. E eu acho isso incorreto. Uma coisa que eu faço e que confundia muitas pessoas era ficar contrastando entre o certo e o errado e focando, às vezes, mais no que é errado do que no que é certo, não separando bem as ideias. E aí algumas pessoas que estavam com a mente destreinada não conseguiam entender. Eu consegui entender perfeitamente, mas muitos reclamavam disso e até hoje reclamam. E às vezes eles tentam opinar, mas são opiniões vazias, ao ponto de dizer para você ensinar só o que é certo e deixar o que é errado de lado.
Isso não provém de instrução sábia. Não vejo isso na Bíblia, nas cartas dos apóstolos. Eles reprovam que é errado, sim. Eles dão nomes, eles falam, aceita. Eles reprovam. Paulo foca. Não vou dar os exemplos agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu estou falando isso para vocês entenderem que isso foram coisas que ajudaram ao meu canal não crescer. Então eu tenho que saber jogar conforme as regras. Eu tenho que ter mais sabedoria, reprovar o que é errado, mas tomar muito cuidado com palavras, com coisas que eu falava e que eu acredito que são verdadeiras. E tem escrito na Bíblia as palavras que eu falava. Se eu acredito que uma doutrina é doutrina de demônio, eu tenho que falar. Eu não posso pensar, tem gente que me ajuda financeiramente, pode ser que eles não gostem, eu vou perder ofertas. Não posso. Não posso pensar em pessoas que vão ficar ofendidas, sendo que é uma doutrina de demônio, tal doutrina. Por exemplo, o calvinismo. E eu tenho que falar o que é. Só que tem momentos certos, tem maneira correta. Não pode falar isso o tempo todo. Então tem, por exemplo, uma coisa que eu estava fazendo e agora eu já procurei reformar tudo, que eu não quero fazer mais. Colocar as imagens das pessoas nas capinhas. Não precisa mais disso. Eu não preciso colocar a imagem de tal pessoa na capinha para chamar mais visualização, porque eu quero que as pessoas vejam, ouçam o que eu estou falando. E é muito difícil hoje as pessoas darem ouvido à verdade. Se tem um canal que fala coisas boas, agradáveis, e está passando a mão em cima do pecador o tempo todo, esse canal vai crescer muito, ao ponto de chegar a 7 milhões de inscritos, 10 milhões de inscritos. Mas aí, tem que ser canal, assim, que até ímpio está ali, sabe? Macumbeiro, todo mundo está ali. A pessoa quer fazer um descarrego na alma, ela vai para lá. Não tem confronto contra o pecado. Não tem evangelho sendo pregado. Não ministram as palavras dos apóstolos, ou seja, não tem luz. Eu jamais trocaria o meu canal, e eu falo em verdade, Deus é testemunha disso, jamais trocaria o meu canal de 230 mil inscritos por um canal de 7 milhões de inscritos se eu ter que pregar igual aquela pessoa prega. Jamais faria isso. Nem por 1 milhão de inscritos eu faria, quanto mais por 7 milhões, 10 milhões. Prefiro o meu canal com 230 mil inscritos. Mas tudo bem, tem coisas que eu fui atrás e eu causei isso. Mas o quê? Fora essas de usar capinha, né? Às vezes você usa vídeo das pessoas. Mas eu já justifiquei, pelo menos a parte de você usar os vídeos. Eu não gosto de usar um vídeo recortado e de fazer a pessoa falar o que ela não está falando. Eu acho isso uma coisa muito porca. O pior tipo de ser humano é que faz isso. Que pega uma fala da pessoa cortadinha só para dar outro sentido na fala. Isso é o pior tipo de ímpio que existe. Isso nem deveria ser considerado cristão. Mas eu coloco a pessoa falando ali para ninguém me acusar como muitos acusam. E fala, mentira, você está dando falso testemunho, eu assisto tal pessoa e ela nunca falou isso. Aí, sabe, a pessoa está se fazendo de louca. Porque, por exemplo, eu fazia muito isso com os vídeos do Nathan Rufino. Porque muitas pessoas me chamavam de mentiroso, falava que ele não estava falando isso. E até hoje ainda falam. Então você tem que colocar os vídeos para as pessoas que estão se fazendo de bobas não enganarem os outros. Uma pessoa dessa está se fazendo de boba. Ela sabe. Tem pessoas que são más, são tendenciosas. Por exemplo, eu não preciso alguém vir e falar para mim, Augusto Nicodemos não falou isso, Luiz, é mentira. Você não conhece o calvinismo. Gente, não assiste a pessoa então, a pessoa não assiste. Ou realmente ela é má, ela está se fazendo de boba. Ela quer defender o homem ali, a doutrina a todo custo. Então você coloca a parte do vídeo para justificar essa parte, entendeu? Mas, pensando bem, você não precisa fazer isso. Eu não quero mais fazer isso. Se eu fizer, vai ser uma vez ou outra, quando tiver uma extrema necessidade. Eu não quero ficar usando mais vídeo de pessoas para você provar o que você está falando, porque você fala e pronto, querem acreditar? Acredite. Não quer acreditar? Problema da pessoa.
Se a pessoa quiser ir lá pesquisar e ver se é verdade ou não, ela vai e pesquisa. Entendeu? Então, usar os vídeos, eu já tentei justificar isso, mas as capinhas foi um erro. Se tiver alguma capinha lá que eu conseguir trocar, eu já estou trocando já, mas se tiver alguma que eu esqueci, uma hora ou outra eu vou bater o olho ali e eu vou trocar porque eu não quero mais usar fotos de pessoas, usar capinha, o rosto da pessoa na capinha, para você chamar pessoas para assistir. É melhor não usar essa estratégia, é melhor você usar a foto lá do morto do Calvino, sabe, do morto do Charles Spurgeon. Pronto, esses homens estão mortos, vão ressuscitar e vão morrer de novo, e aí você usa eles, porque eles são os pais, os fundadores, aspas, né, dessa doutrina. Então, é melhor assim, você se torna mais estratégico. Então, tudo isso pode dar certo com canais de ímpios. Ímpios que gostam de atacar as outras pessoas, né? Assim, eles usam foto, usam vídeo, usam o nome no título, para chamar inscrito. Você vê que é claramente isso. Não é nem para ensinar algo certo. E eu não gosto disso. Eu não acho isso certo. Eu errei na parte das capinhas, mas o importante é você reconhecer e não fazer mais. Isso é importante. Então é melhor você jogar conforme as regras. Tem tanta coisa aqui para falar, irmãos, eu vou ter que pensar aqui que eu não tenho um roteiro, tá? Eu vou falando e vou tentar não deixar o vídeo muito grande. Mas são coisas que eu percebi, principalmente no meu canal. Então, essa é uma das coisas, né? Você reprovar doutrinas já faz o seu canal não crescer tanto, porque meu canal já é uma porta fechada para adventistas, para calvinistas, para pré-tribulacionistas, para trinitarianos. Isso já é uma porta fechada, ainda que você fale com doçura, assim, tente ser carinhoso, uma coisa que não faz muito o meu tipo, sabe? Ficar agindo com hipocrisia. Eu prefiro falar o que é mesmo, mas eu poderia falar com mais sabedoria, entendeu? No decorrer desse processo, você recebe muitas bordoadas e você tem que tomar cuidado para o seu coração não se endurecer, principalmente quando você entra em conflitos com outros canais. E esse já é um segundo ponto que afetou o meu canal. Eu acabei entrando em conflitos com outros canais, não muito por causa de doutrinas. Não muito, quem conhece a história sabe. Foi por causa de falsidades, hipocrisias. E aí esses conflitos às vezes acabam durando alguns meses e isso afetou o meu canal demais. Isso afetou outros canais também, não foi só o meu. Só que o meu afetou. E aí eu percebi que o diabo, ele desenhou um plano para manchar os meus ensinos. Já sabe dos meus erros mesmo, estou falando dos meus erros. Mas ele conhece também o meu coração, ele sabe que algumas coisas, iria pegar ali, iriam ser setas no meu coração e eu iria cair nessas armadilhas. Então, nesse segundo passo, onde você entra em conflitos com outros canais, não ora, não vigia, acha que todo mundo é teu irmão de verdade, aí outro ponto afeta o seu canal. Pode ver que tem outros canais que não tem esse conflito. Tanto faz. Vocês não vão ver eles reprovando nada de errado. A não ser que for um pecado muito grosseiro, assim, sabe? Eles vão reprovar. Mas eles não vão se meter muito com calvinismo, muito com adventismo. Eles vão procurar não ter conflitos. E isso é por causa de crescimento no canal, sim. Agora eu vou dar um exemplo para justificar isso. O meu erro foi em não ter sabedoria em como fazer. Esse foi o meu erro. Mas Deus trabalhou comigo esse mês. E ele usou uma irmã angolana. É uma irmã de Angola que mora em Portugal. Eu já converso com ela desde o Japão até hoje. E ela para mim é como se fosse da família. Aliás, faz até um tempinho que eu não falei com ela. Mas através do último áudio que ela me mandou, ali Deus falou bastante comigo. É um áudio de 30 minutos em que em um outro momento eu vou pôr no canal na íntegra. Eu pedi para ela, ela deixou. É um áudio no qual Deus falou muito comigo. E aí nesse áudio eu explico melhor o contexto, tá? Senão aqui vai ficar muito grande o vídeo e as coisas que eu quero falar. Mas enfim, eu reconheci bastante coisa que eu fiz sem sabedoria. Deus viu a intenção do meu coração, que é ensinar a verdade.
E Deus viu que eu não estou preocupado com o crescimento no canal, em inscritos, se for para eu sacrificar a comunhão com a palavra, a verdade das Escrituras. Não. Nem comunhão com irmãos. Tem pessoas que estão dispostas a erigir um altar e escrever nele comunhão e nesse altar sacrificar a verdade de Cristo, a verdade das Escrituras. Coisas que se eles congregassem juntos, jamais iria dar certo. Então eu não consigo viver nisso e chamar isso de amor e comunhão. Isso é hipocrisia. É um altar de hipocrisia. E nisso eu tenho 100% de certeza que nisso eu estou certo. Tenho testemunho da minha consciência. Então nisso daí não tem mudança para mim. Não tem sombra de mudança. Essa é a atitude correta a se tomar. Agora, muitas coisas que eu fiz, tipo essas de capinhas, de falar palavras fortes o tempo todo, aí sim, não foi certo. O ensino da palavra está correto, está conforme as Escrituras. Só que a maneira como eu transmiti, principalmente quando você está ali magoado, com pessoas que te traíram, te apunhalaram, meu Deus, isso daí é horrível. Mas Deus tem me treinado. Foi bom eu ter passado por isso, porque eu aprendi muitas coisas. Então, hoje dificilmente alguém vai me apunhalar pelas costas. Porque eu quase não tenho amigo. Eu não chamo qualquer um de amigo. Eu posso ter algum irmão ou outro, mas mesmo assim, olho aberto, olhos bem abertos. Porque lá no futuro essas pessoas podem ser suas inimigas e te apunhalarem. Então, tem que ter equilíbrio para não fechar o coração, mas tem que tomar cuidado. E tem respaldo disso nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, que fazia sinais e prodígios, fundadores de igreja, no final da sua carreira, ele mostrou quem estava com ele e quem não estava. Todos abandonaram ele. E estou falando do apóstolo Paulo. Não de uma pessoa aqui que prega a palavra mais pela internet. Estou falando de fundador da igreja, episcopo das igrejas. Ele foi traído e todos abandonaram ele, menos Lucas e Timóteo, o qual ele estava escrevendo a carta. Ele deixa até entender que Tito abandonou. Eu ainda não sei, mas que ele diz que todos o abandonaram. Então, tem que tomar cuidado, né? Sabendo disso, dificilmente agora eu vou ser apunhalado. E dificilmente eu vou ficar magoado com alguma coisa. Mas não vou deixar o meu coração se fechar, se endurecer e achar que todo mundo é igual. Não, porque às vezes você encontra um Lucas e um Timóteo. Entendeu? Então, só por essas questões, eu não sei se foram 2 ou 3 pontos, isso já impede o meu canal de crescer. E tudo bem, eu tenho que aceitar. Se eu estou disposto a pregar a palavra de Deus e a reprovar as obras ocultas das trevas pela luz, então é isso daí, irmãos. Não tem outro jeito. Ou você fica bonzinho e não entra em conflito com ninguém e prega aí alguma coisa do evangelho e tem lá o que você deseja, o seu objetivo é canal grande? Tá lá, canal grande. Seu objetivo é inscritos e monetização? Tá lá, monetização. Com 300 mil inscritos e uma boa visualização, você já consegue ali uma renda boa. Com 600 mil inscritos e postando vídeo todos os dias, e uma boa monetização, visualização, você já consegue uma boa monetização e uma renda muito boa, dá para sustentar a família. Sério mesmo, eu estou falando de coisa que eu entendo. 1 milhão de inscritos? Você coloca até pessoa para trabalhar para você. Então, aí você vai ter também, né, que usar o sensacionalismo. Vocês sabem que o sensacionalismo atrai as pessoas. Quando o meu canal está em época de treta, quando você quer responder alguém, e até agora, o meu canal com strikes, e é sobre isso que eu quero falar, até agora o meu canal com strikes, quando eu faço um vídeo de um tema atual, chega ali a 30, 40 mil visualizações em 10 dias. Quando eu faço um vídeo que é para responder alguém, ou para falar de alguém, no mesmo dia, 5 mil visualizações, no dia seguinte 10 mil, chega a 15 mil. Quando eu faço um vídeo de estudo, lindo de se ver, impecável, 2 mil visualizações, 3 mil, não passa disso. Isso é fato.
Ninguém pode negar isso, não é? Mas eu tenho que aceitar. Eu estou disposto ao quê? Qual é o meu objetivo? E sabe de uma coisa? Em Efésios 5, você vai ter um texto que o apóstolo Paulo usa com muita sabedoria e que ajuda a você identificar canais que realmente estão dispostos a pregar a verdade. O apóstolo Paulo fala que as obras ocultas das trevas são reprovadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Está em Efésios 5. E olha que ele sai de um contexto falando de Efésios 4, aonde ele coloca ali as 5 colunas da igreja, os 5 ministérios, ou seja, esses 5 ministérios têm que reprovar as obras ocultas das trevas. E quando a luz vem, as obras ocultas das trevas aparecem e são reprovadas pela luz. Significa. O que significa isso? É mais ou menos o que você vê na natureza, na criação do Senhor. Quando o sol está se pondo, a luz começa a desaparecer, as trevas vêm, e aí, quando o sol se põe completamente, em outro lugar onde o sol está indo vai ficar iluminado, mas naquela região onde o sol está se pondo vai ficar em trevas. E você tem que olhar para o mundo não alterado, não tecnológico, onde ele fica meio que aceso à noite. Esse mundo foi alterado por Deus, pelo diabo. Deus permitiu, foi alterado. Não pense no mundo hoje, pense no mundo como sempre foi. Então, quando o sol se põe, Deus está mandando vários recados para a humanidade, mas recados literais e espirituais. E os espirituais são que as trevas veio. Agora as obras ocultas, as obras das trevas ficam ocultas. Por isso que são nas trevas e à noite que os homens praticam as maiores obras, mas reprováveis. Mas quando o sol está nascendo, você pode ver, quando o sol se põe, até dentro da sua casa fica em trevas. Se você não tiver uma lamparina lá, você não enxerga nada e você pode tropeçar dentro da sua própria casa. Eu que durmo no escuro total, que tem que dormir no escuro total, às vezes, quando levanto de madrugada, às vezes eu deixo uma cadeira e um banquinho ali no lugar que não era para estar e eu tropeço na minha própria casa. Imagine então em lugar que você não conhece. Mas quando o sol está nascendo, aí você vê que ali, pensa ali nas 4:30 da manhã, dependendo do ano, né? 4:30, 5 horas, já começa a aparecer o mundo. Você começa a ver as coisas, não tão claro, mas começa a ver. Ainda está misturado, né? As trevas com a luz está em mistura. Aí 6 horas e vai amanhecendo. 6, 7, 8, aí você já tem ali a visão de tudo. Na sua casa está tudo claro. E quando chega meio-dia é luz plena. Tem até um Provérbios que fala sobre isso, né? Que a luz do justo vai de pouco em pouco até chegar à luz plena. E Paulo se baseou nesses provérbios, em outros textos também que são semelhantes a esse, que estão espalhados pelas Escrituras, para falar o que falou em Efésios 5. Significa que se você é luz, irmão, é impossível as obras das trevas, que são doutrinas humanas também, ficarem encobertas. É impossível. Eu sei que nem todo mundo tem o poder de combater o calvinismo, tem o poder de reprovar o pré-tribulacionismo. Aliás, muitos acreditam nisso e fundamentam isso como se fosse doutrina bíblica. Muitos não têm o poder de lutar contra o adventismo. Alguns têm até o poder de desfazer um ponto, mas não o outro. No meu caso, Deus me deu sabedoria para desfazer todas essas áreas. Tem pessoas que acham que reprovar as obras ocultas das trevas é só ficar reprovando o Valdemiro Santiago, Edir Macedo, ou os ímpios que cometem tais abominações. Acham que é isso. É claro que isso está ali incluso, mas não é só isso. O difícil é você separar o joio do trigo. Aliás, não somos nós quem fazem a separação no sentido de colher. Isso quem fará são os anjos. Mas não é porque está escrito que são os anjos que separarão o joio do trigo que você não pode fazer a separação pela doutrina. É seu dever. Se você tem a missão de separar o santo do profano, você tem que identificar, falar, aquilo é joio, aquilo é trigo. Não é você que vai cortar a pessoa da terra. São os anjos, mas você tem que denunciar. Isso é você que faz.
Nesse sentido, você tem que fazer a separação do joio e do trigo. E tem pessoas que não conseguem. Não conseguem porque está misturado com a palavra de Deus. O joio e o trigo são parecidos. Você já viu? A diferença do joio e do trigo é o que tem dentro. No joio é só palha. É um corpo de palha e não tem nada dentro. Agora, o trigo, ele tem um corpo de palha também. Mas o que tem dentro é o que Deus está interessado. E os dois são parecidos. Isso é coisa da natureza. Foi Deus que criou. Isso não nasceu por acaso. E Deus falou, olha que parábola na minha criação. Nem sabia que ia dar nisso. É Ele que planejou e projetou isso. Então significa que se você é luz, quando você resplandecer, você é luz, você vem, aparece, as trevas têm que ir embora. Seja ela qual for. E quando as trevas vão, se dissipam, as obras ocultas aparecem. E quando as obras ocultas aparecem, aparecem ali o joio. Aparece ali o cristão falando mentira. Aparece ali pessoas se fazendo de cristãos, mas não são. Aparece a doutrina que está sendo pregada em nome de Cristo, mas aquilo traz morte. Se não aparecer, então você não é uma luz ao ponto de iluminar aquilo. Você pode ser uma luz das 6 horas da manhã, mas você não é uma luz das 10. Você pode ser uma luz das 10 horas da manhã, mas não é a luz do meio-dia. Então você tem que resplandecer e reprovar as obras ocultas das trevas. Mas tem que fazer com prudência, com sabedoria. E é aí que eu errei. Entendeu? Mas as obras ocultas das trevas, doutrinas humanas, seja ela qual for, tem que ser reprovada. E você vai pagar um preço por isso. Você vai ter inimigos, você não vai ter ali o seu trabalho crescendo tanto quanto você queria que crescesse, a não ser que você se faça de cego. A não ser que você finge que está tudo bem e diga consigo mesmo, eu estou ensinando a palavra de Deus. Eu já estou ensinando aqui, eu não preciso ficar reprovando outras coisas. Eu não preciso ficar falando. Deixa o Espírito convencer. Aí é de cada um, entendeu? Eu não tenho essa mentalidade. O que eu detectei, e com a ajuda de alguns irmãos, poucos, mas principalmente essa irmã que eu mencionei para vocês um pouco atrás, a angolana, é que eu teria que fazer isso com mais sabedoria. E eu detectei. Já vi capinhas, tais palavras, nomes. Não é o tempo todo que se fala. Às vezes tem que falar. Mas capinhas não precisa usar. Capinhas com o rosto de outras pessoas. Vídeos, se for uma necessidade extrema, sim. E mostrar ali, justificar, falar para a pessoa. Tô passando o vídeo aqui por isso, por esse motivo. Não é uma moda no canal. É só por esse motivo, para provar isso daqui. Mas o link desse vídeo está na descrição. Pronto, uma hora ou outra, não tem problema. E por aí vai. Isso é agir com prudência, com mais sabedoria. E é o caminho que eu quero seguir. Para o diabo não contaminar mais os meus ensinos. Então, só até aqui, eu sei que ficou longo, mas para você que chegou até aqui, entendeu que só até aqui o meu canal já não tende a crescer muito. Mas o que mais afetou o meu canal não foi isso. Isso ajudou. Mas o que mais afetou o meu canal, que o Jean descobriu e realmente caiu a ficha, faz todo sentido, foram os strikes que eu tomei. Porque aí os canais ímpios e grandes provam, concordariam se estivesse vendo esse vídeo aqui. Porque o meu canal, ele tomou um strike, passou algum tempo, limpou. Aí ele tomou outro strike. Aí passaram-se 3 meses, limpou. Aí dessa última vez, o meu canal tomou 2 strikes. Quando você toma um e não espera 3 meses para fazer a limpeza, e toma outro dentro de 3 meses, seu canal fica em alerta. Significa que, nos próximos 3 meses, se você tomar um strike, o YouTube apaga o seu canal, não importa quantos inscritos você tenha, não importa sua visualização, não importa se você salvou o seu projeto ou não, não importa quem você é, ele apaga. E já era, é irrecuperável. Nem todo o dinheiro do mundo iria fazer o YouTube trazer de volta. E o YouTube já provou que ele faz isso. E o meu canal chegou no segundo. Ou seja, irmãos, eu já tomei 4 strikes do YouTube. Sabe o que isso significa? Significa que o meu canal
não tem interesse nenhum para o YouTube. E antigamente, o YouTube esperava 3 meses e ele removia o strike do canal, mas precisaria de 6 meses para você limpar o canal. Aí você faz uma aulinha ali, vê ali o vídeo deles e eles limpam. Mas, pelo que o Jean me falou, o YouTube ele não limpa mais. Ele zera os strikes. Sim, se você ficou ali 3 meses sem tomar strike, ele zera. Mas ele não limpa mais o canal. Seu canal fica ali manchado. E a partir disso, ele não indica mais, ele diminui o número de visualizações. Porque você tomou strike, ou seja, você não agiu conforme as regras dele. E o YouTube é uma empresa grande. Ele não depende de você. Na verdade, ele não depende mais de nenhum canal. Ele já tem talvez centenas de canais. Vamos colocar dezenas de canais enormes, nos quais ele já pode ali fazer o seu trabalho. Mas na verdade ele tem centenas de canais. Se você for colocar ali canais de 500 mil para cima, ele já tem centenas para fazer esse trabalho. Entendeu? Então o meu canal, quando veio essa praga no mundo, picadinha e tudo mais, eu insisti em falar. Mas em uma live que eu estava fazendo, a minha live foi derrubada logo em seguida. E foi aí que eu tomei o strike mais perigoso. Então, como eu insisti em ficar falando desse assunto, e até hoje tem vídeos no canal que eu consegui ali driblar algumas coisas. Os vídeos até estão monetizados, mas estão lá. Como eu tomei muito strikes e falei muito sobre isso, o meu canal já está afetado por isso. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho já um segundo canal, reserva, que estava parado. Agora eu vou trabalhar por esse canal. Também, eu não vou parar com o canal Reino Eterno, mas eu já sei que ele não tende a crescer. Talvez por isso, né? Esse seja o principal motivo. Então eu vou trabalhar com esse segundo canal e eu queria que você ajudasse. Fosse lá, se inscrevesse. E por agora, eu vou estar abrindo 3 vídeos por dia. São vídeos repetidos. Mas, para eu acelerar o processo do crescimento desse novo canal, e agora com mais experiência, sabedoria em lidar com pessoas, lidar com doutrinas, lidar com irmãos e com falsos irmãos, esse canal pode ser que ele tende a crescer e me ajude mais. Vou continuar reprovando as doutrinas erradas, vou continuar com o meu trabalho, que eu considero um trabalho excelente, mas deixando ele mais excelente. Então eu peço ajuda para você, vai lá, se inscreva, compartilhe, e para acelerar esse processo e para fazer sentido esse trabalho, às vezes eu vou postar a parte 1 de algum estudo no canal Reino Eterno, e a parte 2 eu vou postar nesse novo canal, que eu vou deixar com o meu nome, porque eu vou deixar um canal mais aberto, porque eu tenho novidades também. Eu dei uma parada aí umas 2 semanas, e nessa parada que eu dei, eu me atualizei, tanto nas coisas de Deus, como nas coisas extras bíblicas, que me ajudaram a refletir bastante. Por exemplo, eu comprei 5 livros. São livros ótimos. Livros de pessoas que se deram bem na vida, se deram bem financeiramente. Hoje são pessoas conhecidas, importantes no mundo, né? Não falam do Evangelho de Cristo. Mas são pessoas que agem com prudência. Eu acredito que essas pessoas serão muitas daquelas que representarão as nações na eternidade. São pessoas que falam coisas boas. Eu não sei o que está escrito no livro das obras dessas pessoas, mas elas ensinam coisas boas, coisas que todo cristão deveria fazer. E um dos livros que eu mais gostei, que eu estou lendo, é incrível, eu vou ainda... Esse livro eu gostei tanto, que esse vai ser um livro que eu vou falar no canal. E eu quero falar nesse segundo canal. Faço uma indicação no canal Reino Eterno, que é maior, e continuo o assunto nesse novo canal. Irmãos, é um livro incrível, é do John Willick, você conhece? Como o raciocínio desse homem me impactou. Eu sei, ele não é nenhum profeta, nenhum apóstolo de Cristo, e não troco as coisas que ele escreveu por nenhum profeta. Profetas falam de coisas eternas, de coisas... Meu Deus, vocês conhecem, né? A característica do meu canal. Mas esse homem tem uma disciplina tão grande, irmãos. E ele faz isso para alcançar sucesso financeiro. Ele fala muitas coisas que são verdades.
O homem está de pé 4h30 da manhã todos os dias, porque ele era do exército dos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, né? O assunto desse vídeo aqui não é falar sobre isso. Mas são coisas que eu quero falar nesse canal, que ele tem vai estar com o meu nome, então ele vai ser um assunto mais aberto. De vez em quando eu costumo falar aqui no canal de coisas que ajudam a nossa mente ficar melhor, o nosso corpo ficar melhor. Já falei várias vezes sobre isso. Mas eu quero usar livros para falar sobre isso. E o bom é que eu vou ali melhorar o meu português, eu vou estar lendo mais. Se eu estou usando do meu tempo para ler livros que não são dos profetas, então eu vou me policiar ainda mais. Eu vou ficar ainda mais prudente na leitura. Ou seja, esse homem está de pé 4h30 da manhã e ele posta fotos no Instagram. Ele fazia parte dos exércitos dos Estados Unidos. É que eu não estou aqui com os nomes, né? Eu preciso fazer um esboço para falar direitinho. Mas agora ele trabalha no mundo dos negócios. Só que, irmãos, só pelo que eu vi ali no resumo do livro dele e nos vídeos que eu assisti, que coisa incrível. Se você aplicar ali aquelas regras, aquela disciplina na sua vida, se ele faz isso para o mundo, eu não vou fazer isso para Deus? Ou seja, vou estar de pé às 5 da manhã. Às 5, não às 6, às 5. Ele acorda às 4h30, mas para mim 4h30 eu estou achando muito cedo. Eu vou ter que ir muito cedo para a cama, mas eu vou fazer a força que ele faz para estar de pé às 5 da manhã. Porque aí eu consigo cumprir os meus compromissos. Consigo ler um livro, por exemplo, dele, e ele fala muita coisa sobre exercício físico, sobre a mente, sobre o corpo. Exercícios principalmente, mas ele destaca mais ainda a parte da alimentação. Ou seja, coincidiu com tudo o que eu falava antes, com tudo o que eu pensava antes. E ele fala muito das pessoas que ficam planejando, tentando encontrar um atalho, tentando deixar tudo mais fácil, e planeja, e pensa, e fica debatendo os prós e os contras. Ele me descreveu, mas age pouco. Começa e não termina. Nossa, irmão, que incrível! E aí são coisas que eu quero falar para vocês, porque me ajudou. Você vai receber um incentivo muito grande, assim, um nível de dopamina muito grande. E ele vai falar disso também, da motivação, da perseverança. E às vezes parece cristão. O que ele vai falar ali coincide com algumas coisas que Jesus falou, só que ele vai aplicar na parte da vida natural da pessoa para ela ter disciplina e vencer esses contratempos do mundo. Então ele foi o que eu mais gostei, mas tem outros também que eu gostei bastante. Então eu tenho que pôr essa leitura em dia, poder cruzar esses ensinos com os ensinos da Bíblia, porque o apóstolo Paulo ele extrai ensinos de exemplos que ele vê em atletas, em lutadores e traz para a área cristã. Só que ele faz isso de maneira bem rápida, né? De maneira que a gente pudesse criar uma pregação ali em cima do que ele está falando. Só que hoje a gente pode falar com mais detalhes. O apóstolo Paulo estava escrevendo carta, mas se ele estivesse pregando, talvez ele demoraria um pouco mais para dar esses exemplos. E a Bíblia não fica ensinando ali o tempo todo de como você ter foco e disciplina, como você se desviar dos contratempos do mundo. Para você conseguir extrair esses ensinos da palavra de Deus, você vai ter que prestar muita atenção, senão você não vai pegar ali. Agora, esses livros extra-bíblicos, eles nos ajudam a perceber isso daí. E eu gostei bastante. Por isso que eu quero estar de pé às 5, para poder ter uma leitura diária desses livros que eu acho interessante e poder ouvir os profetas de Deus e trazer um melhor ensino, ensinar melhor ainda, seja pela internet, seja a hora que eu estiver ensinando em outros lugares. Eu quero ter esses exemplos, quero ter uma mente boa, um corpo bem, um corpo bom, sabe, um estado físico bom, para poder ter saúde e energia para fazer as coisas para Deus. Entendeu? Então são essas novidades que eu quero trazer de maneira mais focada no segundo canal. Tá? Então, a partir de amanhã já começa a abrir 3 vídeos por dia e algumas vezes eu vou relembrando vocês no canal Reino Eterno para vocês irem lá, se inscrever,
compartilhar. E aí vamos ver se é verdade mesmo. Essa questão do canal ter recebido strike. Vamos ver, eu vou fazer uma experiência de 3 meses nesse segundo canal, postando vídeos todos os dias e vou ver a diferença de um canal para o outro. Pode ser, isso pode realmente ter afetado o meu canal permanentemente, o canal Reino Eterno. Vamos ver, né? Pelo menos eu pude detectar essas coisas, o Jean me ajudou nessa parte e eu vou trazer a melhoria, seja no canal Reino Eterno, seja no outro canal. Tá bom, irmãos? Obrigado por ter assistido até aqui. Esse não foi o vídeo muito de instrução bíblica, mas foi para dar um recado aí para vocês que têm me ajudado, tá? E os irmãos que têm me ajudado com ofertas, que têm me ajudado na minha vida aqui no Brasil, no meu trabalho, irmãos e irmãs, recebo as notificações, às vezes não tem como ir até a pessoa para agradecer, quando eu encontro o nome da pessoa no grupo eu vou e agradeço, mas você que me ajudou, principalmente tem algumas irmãs que me ajudaram com um valor bem mais alto do que foi proposto pelo grupo. Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E só deixo aqui os meus agradecimentos para os irmãos que têm me ajudado, tá? Mantido o meu ministério. E nada disso foi à toa. Eu vou fazer isso valer a pena, tá bom? Aliás, para mim tem valido a pena, né? Eu tenho feito um bom trabalho, mas poderia ter feito muito melhor. Inclusive, são essas coisas que o John Willick fala no livro dele. Esse livro é muito bom, irmãos. Para eu achar um livro extra-bíblico muito bom, é porque o livro é bom mesmo, tá? Eu vou deixar para vocês aí na descrição desse vídeo o livro dele. O link, alguma coisa para vocês verem. Um vídeo, eu assisti vídeos, porque ele tem um livro chamado Disciplina igual Liberdade, mas ele também lançou um resumo do livro, que é muito bom, né? Você vai ali ver o resumo do livro, são 39 páginas, e se você gostar, você vai e lê o livro todo. Irmãos, como é bom ler, como é bom você ler. Porque eu não tenho muito hábito de ler os profetas, eu ouço muito, ouço bastante, mas ler, muito bom. Os livros são bons, né? Ali a página, as letras, eu gosto, eu não sabia que era bom. É porque a Bíblia, infelizmente, né, a Bíblia, aquela página fininha, você vê as letras do outro lado. Praticamente ali tá falando para você não ler. Letras pequenininhas, mesmo quando a letra é extra grande, gigante e não tem comentários ali, melhor, né? A letra grande está melhor, mas aquelas páginas fininhas, você vê as letras do outro lado, aquilo cansa as vistas. Agora você vê esses livros extra-bíblicos, as páginas são grossas, amarela, letra bonita de se ver, é uma leitura muito mais agradável. Seja sincero, não é verdade ou não é? Por isso que eu costumo ler no Kindle. Eu troquei o meu violão, um violão caro, porque eu abandonei música, pelo Kindle. E agora ele está sendo muito útil para mim. Mas tem alguns livros que vale a pena você ler ali no livro mesmo. E a leitura te deixa com a mente desperta, é bom. E à noite ela te relaxa, te prepara para dormir. Então, vale a pena investir nisso. Vale a pena estar de pé às 5 da manhã e se esforçar ao máximo para manter isso em dia. Se essas pessoas acordam às 5 da manhã, fazem exercício físico, planejam o seu dia todinho, se desvia de toda a distração para ter a sua, aspas, liberdade financeira, e eu disse aspas porque realmente elas têm uma liberdade. Elas estão fazendo o que elas gostam, trabalhando com o que elas gostam. O salário ali, para elas é às vezes até um bônus, mas elas estão fazendo o dia todo o que elas gostam e ajudando outras pessoas a serem melhores. Mas tudo que eu falei aqui tem que colocar aspas e aspas e aspas, porque a verdadeira liberdade é só em Cristo. Só que muitas pessoas cristãs estão presas, intoxicadas. O homem fala para você desintoxicar a sua mente, o seu corpo, não ficar colocando porcaria para dentro do corpo. Ele fala que quanto mais limpo for o seu alimento, melhor vai ser para você dormir cedo, acordar cedo. O homem é militar, irmãos. O homem é um grande exemplo. É um grande exemplo. Não é um profeta de Deus. Não tem as palavras da vida eterna. Mas nos profetas de Deus você não vai encontrar eles dando essas instruções.
Porque essas instruções são instruções que qualquer nutricionista ou ímpio pode dar pra gente. Só que aí a gente está vendo um homem que não tem só teoria, ele tem prática, ele tem experiência. E aí soma uma coisa com a outra. Aí, tudo de bom. Por isso que eu quero fazer isso agora. E ele fala para você ser perseverante. Ou seja, para você não começar algo e parar. Tocou o despertador? Levanta. Vai ser ruim nos primeiros dias, depois o seu corpo se acostuma. Tem que fazer essa força. E isso me impactou, realmente. Por que eu não posso estar de pé às 5 da manhã? Muitas pessoas estão de pé às 5 para trabalhar. E eu no Japão acordava às 5:30. E fazia tudo correndo. Fazia a minha comida ali, tudo correndo. Escutando a palavra de Deus. Ia correndo para o trabalho, ouvindo a palavra de Deus. Mas não tinha aqui aquele tempo bom para ouvir, porque era tudo numa correria. E por que aqui não? Aqui eu tenho que fazer ainda melhor. Entendeu? Por isso que eu vou ser mais regrado ainda. Eu já tinha a vida um pouco regrada. Mas é assim, ele fala, né? Um doce aqui, um doce ali, não vai para academia hoje, não faz um exercício aqui, não faz ali. Um dia vai acumulando outro e quando você vai ver, já não está fazendo nada. Isso é a pura verdade. Por isso que ele fala, é bom se planejar, é bom ter anotações, mas melhor que isso é fazer. Ah, isso é muito bom, né? Até alonguei o vídeo para falar disso. Mas é isso, irmãos. Tá? Obrigado por ter assistido até aqui, então. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vou deixar uma versão menor aqui desse vídeo. Porque no começo eu demorei muito, né? Vou deixar uma versão menor para continuar esse recado no canal. Obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Não esqueça de deixar o like, verifica a inscrição. E é isso daí. Deixe os comentários, tá? Deus abençoe. Fiquem na paz.